Vamos lá, pessoal, mais um vídeo, decreto 58052, concurso Detran. Vamos a todo vapor porque temos que terminar este decreto e ainda darmos início a outros assuntos. Vamos lá então para os slides. Nós falamos do parágrafo 1º, classificação e reclassificação de documentos, dados e informações. Nós falamos que é permitido que aqueles do inciso 1 delegasse as suas funções, mas que essa autoridade que recebeu, esse servidor que recebeu essa delegação, ele não pode delegá-la novamente, ou seja, não pode haver uma subdelegação. Isso nós falamos no vídeo anterior. Agora nós vamos dar continuidade no parágrafo 2º. A classificação de documentos, dados e informações no grau de sigilo ultra-secreto pelas autoridades previstas na alínea D do inciso 1 desse artigo deverá ser ratificada pelo secretário de Segurança Pública no prazo de 10 dias. Primeira coisa, a informação ultra-secreta. A ultra-secreta, prazo de 10 dias. Como eu já falei, tanto a Lei de Acesso à Informação quanto o próprio decreto nos ajudou muito quando eles sempre estão colocando prazo de 10 dias. 10 dias para entrar com recurso, 5 dias de decisão. 10 dias de recurso, 5 dias para decisão. Na dúvida, na hora da prova, chuta 10, porque sempre é mais comum esse prazo de 10 dias. Há outros prazos, mas é mais comum. Nesse parágrafo 2º, a classificação de documentos e dados nesse ultra-secreto por aquelas autoridades previstas no inciso 1. Nós vimos aqui quais são as autoridades que podem classificar como ultra-secreta. Governador, vice-governador, secretário de Estado, procurador-geral do Estado, delegado-geral e comandante-geral. Essas autoridades devem, no prazo de 10 dias, então, encaminhar a quem? Ao secretário de Segurança Pública. Mais uma autoridade aqui que nós temos que memorizar. Ela deve ser ratificada e não retificada, pessoal. Ela deve ser confirmada. Ratificar é confirmar. Retificar é modificar. Ela deve ser ratificada pelo secretário, deve ser aprovada pelo secretário de Segurança Pública no prazo de 10 dias. Ultra secreto somente. Cuidado. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar documento, dado e informação como ultra-secreto deverá encaminhar a decisão que trata o inciso 2 do artigo 32 deste decreto à Comissão Estadual de Acesso à Informação, a que se refere o artigo 76 deste diploma legal. Mais um órgão aqui, nós vamos falar sobre ele no artigo 76. Então, olha aqui, Comissão Estadual de Acesso à Informação. Então, eu classifiquei essa informação. Eu sou uma autoridade. Eu classifiquei como ultra-secreto. Ou eu eu deleguei a um subordinado meu e esse subordinado classificou como ultra-secreto. Então, o que acontece? Ela deve ser encaminhada à Comissão Estadual de Acesso à Informação. Observe que esse parágrafo 3º fala o seguinte: após o ultra-secreto, deverá encaminhar a decisão de que trata o inciso 2 do artigo 32. Esse inciso 2 do artigo 32, ele fala o quê? Que pode haver classificação, reclassificação, desclassificação. Tudo isso são decisões do poder público ao classificar uma informação. Da classificação em geral. Então, essa decisão, essa classificação em geral, se for, no caso, ultra-secreto, deverá ser encaminhada à Comissão Estadual de Acesso à Informação. No parágrafo 2º, nós vimos que o secretário de Segurança Pública deve ratificar a informação ultra-secreta, enquanto no parágrafo 3º, a Comissão Estadual deve receber a decisão referente a ultra-secreto, a informação ultra-secreta. Ela vai receber, seja classificando como ultra-secreto, seja desclassificando como ultra-secreto, de ultra-secreto para reservada, por exemplo, ou
reclassificando por exemplo, de secreto para ultra secreto. Continuando, para artigo 34, ainda do mesmo assunto. A classificação de documentos, dados e informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício nos termos e prazos previstos em regulamento com vistas à sua desclassificação ou redução no prazo de sigilo observado o artigo 31 deste decreto. Artigo 31 fala dos prazos, 35, 25 e 5. Então, o que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós estamos falando sobre a reavaliação. A palavra-chave, cada parágrafo tem uma palavra-chave, né? Aqui nós estamos falando de reavaliação. A classificação de documentos, dados e informações será reavaliada. Por quem? Autoridade classificadora. Está igualzinho na lei, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Quem que é a autoridade que vai reavaliar? Aquela que classificou ou uma autoridade hierarquicamente superior. Como? Mediante provocação, como eu falei na lei, ou também de ofício. Pode ser por provocação ou ofício. Uma informação foi classificada. Então, alguém pede, eu vou até o serviço público e peço para que haja uma reavaliação. Ela será reavaliada por quem? Pela autoridade que classificou como sigilosa aquela informação. Ou por uma autoridade hierarquicamente superior. Seja por provocação, eu ir lá pedindo, ou Ministério Público, ou um advogado qualquer, vai lá pedir a reavaliação, ou de ofício, a própria autoridade que classificou, ou uma autoridade hierarquicamente superior por si só, pode ir lá e reavaliar. Respeitando os prazos máximos que nós já falamos, 35 ultra secreto, 25 secreto e 5 reservado. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deste artigo deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Imagine um diplomata brasileiro que trabalha lá em Angola, por exemplo. Ele classifica a informação como ultra secreta lá na Embaixada do Brasil em Angola. Há procedimento, aquele país, ele tem seus procedimentos de classificação, tem suas particularidades. Então, aquelas particularidades do exterior devem ser observadas. Tranquilo também esse parágrafo. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que refere-se o caput desse artigo, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Muito tranquilo, eu vou sublinhar primeiro destacar aqui primeiro as duas palavras-chave. Permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso, da divulgação ou da informação. Uma autoridade vai classificar aquela informação como, no caso de ultra secreto, por exemplo, ela vai desclassificar. O que ela deve observar? A permanência dos motivos do sigilo. Vamos supor que foi classificada como ultra secreta aquela informação porque a Argentina estava preparando para uma guerra, um ataque ao Brasil, uma invasão estrangeira. Então aquela informação foi classificada como ultra secreta. Mas passou aquela fase de tribulação, passou aquela fase de guerra. Então não existe mais a permanência dos motivos do sigilo. Então ela pode ser desclassificada. Outra coisa que deve ser observada é os danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Não existe mais os motivos, mas se aquela informação se tornar pública e espalhar para outros países, espalhar para outras fontes, outras pessoas, então pode haver, aquilo pode se tornar como uma ameaça, pode cair no ouvido de outros países ou de outras pessoas,
e pode causar danos. Então, resumindo, se a divulgação da informação causar dano, então deve-se tomar cuidado. Então, deve ser observado sempre que for reclassificar, desclassificar uma informação, a permanência dos motivos do sigilo, se os motivos permanecem, ou se dela, se divulgando essa informação, se tornando pública essa informação, ela não vai causar danos também. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá o termo inicial da data da produção. Isso eu falei na lei. Uma informação tinha um prazo de 15 anos e se reduz para 10. O prazo inicial é o mesmo, só vai alterar o prazo final. Isso é uma coisa bem lógica, não traz dificuldades para a nossa prova. Só altera o termo inicial permanece, só altera o prazo final. Da proteção de documentos, dados e informações pessoais. Artigo 35. Informação pessoal. Olha aí, pessoal, um novo assunto da proteção de documentos, dados e informações pessoais. O tratamento de documentos, dados e informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito a o quê? Olha em verde. A intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Quando você mexe com uma informação relativa à pessoa natural, não é pessoa física aqui, não é pessoa jurídica, não é uma empresa, não é uma instituição, não é uma sociedade. Aqui é pessoa natural, ser humano, pessoa de carne e osso, pessoa física. Você deve respeitar os direitos da personalidade, aqueles direitos que se estuda lá no direito civil, direitos da personalidade, que também é abordado na Constituição Federal, vida, honra, imagem, entre outros. E se violado, cabe dano moral. Então, a honra das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. Os documentos, dados e informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada e honra à imagem, agora sim nós vamos citar. Esses documentos que nós citamos, 1. Terão acesso restrito, independente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos. Igualzinho lá na Lei de Acesso à Informação. O prazo máximo aqui é de 100 anos, a contar da data de sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas que a ela se referirem. Então, quem terá acesso a essas informações é referente à pessoa. Somente agentes públicos legalmente autorizados, aqueles que trabalham lá nos bancos de dados públicos, aqueles que guardam a informação, eles terão acesso. E também as pessoas que se referirem àquela informação pessoal, se fala a respeito de cidadão A, o cidadão B e o cidadão C. Então, o cidadão A, B e C terão acesso a essa informação, e os agentes públicos. E essa informação ficará ali restrita pelo prazo máximo de 100 anos. Então, 100 anos é o prazo máximo relativo à pessoa. Pode ser menor? Pode. O prazo máximo é 100 anos. Então, vai muito mais além das informações restritas, sigilosas, ultrasecretas, secretas e reservadas. Então, quem pode ter acesso? As pessoas autorizadas pela lei e também as pessoas que referirem essa informação. A informação fala sobre alguns cidadãos, e eles então terão acesso a essa informação. Cuidado, pessoal, que nenhuma informação, nada está escondido da apreciação do judiciário. O judiciário, quando quiser fazer uma inquirição, quiser fazer, estiver procurando provas, ele pode então ter acesso à informação. Também o Ministério Público, quando ele também tem acesso. Então, tudo aquilo que pode não estar no decreto, acredito que a banca não vai extrapolar esse conhecimento, mas Ministério Público, Judiciário também tem acesso a essas informações.
Nós falaremos disso nos próximos slides. Eu vou falar sobre a lei e vou dar exemplos aqui. 2. Poderão ter autorizado sua divulgação ou por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso a que ela se refere. Se há um dispositivo legal que autoriza alguém a ter acesso à informação, essa pessoa, essa instituição pode ter acesso. Um exemplo, eu falei, o Ministério Público, o Judiciário, a Constituição, as leis garantem ao Judiciário acesso à informação e também ao consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Um jornalista quer uma informação a meu respeito. Eu vou lá e vou consentir expressamente. Eu vou assinar um documento disponibilizando essa informação a meu respeito, que foi classificada como pessoal. Então, também pode ser divulgada. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata esse artigo será responsabilizado pelo seu uso indevido. Um jornalista teve acesso à informação. Ou uma pessoa, um cidadão, um civil, teve acesso à informação e usou indevidamente, usou para difamar, usou para injuriar, usou para caluniar. Então ele vai responder criminalmente ou civilmente. Parágrafo 3º. O consentimento no item 2 do parágrafo 1º desse artigo não será exigido quando as informações forem necessárias. Terceiros, pessoal, podem ter acesso diante da lei ou consentimento a quem se refere a informação. Nesse parágrafo 3º, nós estamos falando do consentimento. Então, o consentimento ele será dispensado quando 1. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para a utilização única e exclusivamente de tratamento médico. Isso aí a gente lembra esse inciso 1, essa linha 1, lá do dever do médico, da divulgação compulsória de informações. O médico está obrigado a divulgar algumas informações, independente de solicitação, independente de autorização. Um exemplo imagine um indivíduo que chegue a ser internado e o médico descobre lá um vírus que já nem existia mais, há muito tempo não ouvia falar. Imagine o vírus Ebola, que matou milhares de pessoas. O médico então percebe que esse indivíduo está lá em coma por causa desse vírus. Então o médico tem que divulgar essa informação, independente de autorização, porque é exclusivamente para prevenção e tratamento médico. É para prevenção, diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz. Fisicamente capaz, legalmente incapaz. Fisicamente, a pessoa está em coma, a pessoa está lá incapacitada de manifestar sua vontade. E legalmente incapaz é quando a pessoa não está fisicamente incapaz, mas ela foi interditada. Aquela pessoa indivíduo que tem um retardamento mental completo, e entre outros casos da incapacidade civil. 2. Também está dispensada a autorização a terceiros para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previsto em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Nesse 2, eu lembro que há poucos anos atrás, eu fui agente comunitário de saúde. Eu trabalhei 4 anos como agente comunitário de saúde. E a gente fazia isso, a gente fazia pesquisas para o estado, para o município, e a gente coletava dados a respeito da saúde, dados particulares das pessoas, e esses dados eram divulgados, eram publicados em tabelas de dados de estatística para pesquisa da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, e lá a gente não citava nomes, é lógico,
somente dados, quantidade de pessoas hipertensas, quantidade de pessoas que possuíam doenças sexualmente transmissíveis, etc. 3. Ao cumprimento da ordem judicial. Nenhuma apreciação, nada está excluído da apreciação do judiciário. Eu falei, ao cumprimento de ordem judicial também não há necessidade de autorização de terceiro. O juiz pediu a divulgação da informação, ela será divulgada. 4. A defesa dos direitos humanos. Defesa de direitos humanos. Lá na lei, nesse caso de defesa de direitos humanos, eu dei o exemplo do agente penitenciário que comete um caso de tortura e há uma solicitação da divulgação da informação e eles tentam restringir. Não precisa da autorização do diretor da unidade prisional, não precisa da autorização de ninguém. Essa autorização está dispensada. Para defender direitos humanos, a divulgação está autorizada pelo decreto, está autorizada pela lei. 5. A proteção do interesse público geral e preponderante. O interesse público está acima do interesse privado, está acima do meu interesse. Eu tenho uma informação de caráter pessoal a meu respeito que está lá restrita por 100 anos, mas essa informação se torna de interesse público geral e preponderante por qualquer motivo. Ela será divulgada sem minha autorização, porque o que mais vale é o interesse da sociedade, está acima do interesse privado. Nós chegamos ao final desse vídeo, voltaremos falando do parágrafo 4 da proteção de documentos, dados, informações pessoais. Muito obrigado, até a próxima.